Estamos aqui com o pastor Kleber Maia e eu gostaria de te perguntar, pastor, qual a importância da primeira conferência cristã arminiana para o evangelicalismo brasileiro? Olha, pastor Wellington, eu acho que é um marco histórico a gente estar hoje aqui em Caruaru, nessa primeira conferência. E a importância é muito grande porque o Roger Ross coloca muito bem no livro História da Teologia Cristã que Armínio está entre os teólogos mais mal compreendidos e mais mal estudados da história. Apesar da grande influência que ele tem na teologia cristã, mas há uma necessidade muito grande de se conhecer a verdadeira teologia arminiana. Até porque, infelizmente, os que são contrários ao arminianismo, eles pegam tudo o que não é calvinismo e coloca num único pacote que eles chamam de arminianismo. E nós precisamos distinguir aquilo que é arminianismo, aquilo que não é arminianismo, só porque não é calvinismo, que não significa que seja arminianismo. Então é muito importante essa conferência para despertar a necessidade de estabelecer essa base do que é o verdadeiro arminianismo, em que nós acreditamos, e poder chamar as pessoas para conhecer melhor essa teologia. De fato, nós praticamos, defendemos, mas muitos não conhecem o que é realmente o arminianismo. Por essa razão, às vezes ainda há algumas pitadas de semi-agostinianismo, de calvinismo, por não conseguir distinguir, e não há necessidade de haver essa mistura, porque o arminianismo tem uma resposta completa realmente para a teologia. Graças a Deus. Em relação à conferência em si, o que o senhor gostaria de destacar, de apresentar, do que o senhor ouviu, ou de repente da resposta que os participantes tiveram em relação ao evento, o que o senhor gostaria de chamar a atenção dentro do que aconteceu nessa conferência? A coisa mais bela que eu vi aqui foi essa unidade teológica numa diversidade de igrejas. A coisa mais bela que eu pude ver aqui irmãos de diversos credos, placas de igrejas diferentes, de denominações diferentes, mas com um só propósito e com um só entendimento doutrinário. Fomos muito abençoados pelas palestras, acho que foram todas muito bem desenvolvidas, e nós precisamos conhecer isto, a vida de Armínio, porque muitos não conhecem, e a obra de Armínio e as ideias de Armínio, que são ideias que nós buscamos aqui explicar e tornar como conhecido. Acho que cada um trouxe uma contribuição muito importante, e a resposta que eu tive dos participantes aí foi de gente que está aprendendo, de gente que está entusiasmado, de gente que está confirmando aquilo que ele já cria, mas não sabia que era daquela forma exata, ou não sabia por que cria daquela forma, e agora está podendo conhecer isso. E esse trabalho tem que continuar exatamente para expandir essa elucidação que a conferência traz sobre o que é Armínio e como nós podemos viver isso, com um ponto muito importante que eu quero destacar de tudo que nós ouvimos aqui, é que nós somos arminianos, mas nós não adoramos Armínio. Nós não colocamos ele num pedestal, nós não colocamos ele num lugar próximo à Trindade. Nós nem dizemos que ele é infalível, né? Nós apenas seguimos as suas ideias, mas vendo que também ele já seguia as ideias desde o princípio que os pensadores cristãos trouxeram, da patrística. Né? Não somos arminianos. Alguém às vezes quer fugir desse rótulo como se nós estivéssemos endeusando, adorando qualquer coisa. Não. A figura principal da conferência cristã arminiana é Cristo. E o que foi destacado realmente aqui é que Cristo é o eleito, em quem nós estamos, em quem vamos permanecer para até o fim gozarmos da sua comunhão e da salvação que ele de graça nos oferece. Essa é a verdade da conferência cristã arminiana.
E que palavra o senhor pode deixar para os amigos de ofício, né, do ministério, e também para os cristãos que estão começando, estão ouvindo o termo, o próprio arminianismo pela primeira vez? O que o senhor poderia deixar de uma palavra de conselho ou de encorajamento a eles nessa questão? Eu quero deixar uma palavra de estímulo para que os irmãos continuem estudando. Há uma enorme quantidade de literatura, de livros, de informações que estão ao nosso alcance. Hoje, graças a Deus, que vivemos uma era de uma abundante informação disponível, né? Isso é muito importante, mas não adianta nós termos a informação e não procurarmos realmente trazê-la ao coração. Então, continue estudando. Se você já conhece o arminianismo, continue estudando o arminianismo. Há muito o que todos nós aprendemos. E se você não conhece o arminianismo, estude Armínio. Mas não estude teologia pelo Google. O Google é um lugar, não é um lugar bom para estudar teologia. Estude a teologia verdadeira, das fontes. Vá buscar os livros. Hoje temos facilidade. Você, em qualquer lugar do Brasil, você pode comprar um livro em português, em espanhol ou em inglês, vindo do outro lado do mundo, e o correio entrega na porta da sua casa. Há uma oferta muito grande. E agora os materiais da própria conferência vão ser em breve disponibilizados, vídeos, né? Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais a responsabilidade de buscar aprender. Aprender para ensinar. Se eu vou falar de alguma teologia, eu preciso conhecer essa teologia. Seja para falar positivo ou negativamente, eu preciso conhecer essa teologia. E se você é um líder, se você é um pastor, se você é um estudante, estude cada vez mais, porque é necessário o conhecimento sólido. Há uma geração aí que pede respostas e nós precisamos buscar essas respostas na Bíblia, e também, para não querer reinventar a roda, buscar nas fontes de quem já tem aí 2000 anos de história, de estudo da teologia cristã, que certamente muito tem para contribuir para a nossa vida. Deus abençoe, muito obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos.